Graça e paz, nobres irmãos, Deus seja louvado e engrandecido nas vossas vidas. Quero partilhar com vocês um pensamento dentro de uma expressão que eu pude ler numa mensagem que recebi nas redes sociais, né? Vi uma mensagem que postaram sobre a questão de desigrejados. Eu até acho interessante essa expressão que se usa, desigrejados. Agora, o que é um desigrejado? Na verdade, o que é um desigrejado? Na verdade, esse nome, para a gente começar a entender, desigrejado, ele surge com a interpretação de que toda estrutura religiosa apresenta-se como instituição desnecessária, defendendo que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão com a igreja, desvinculada da comunhão com a igreja, estrutura. E aí a gente precisa entender, dentro de alguns pontos, porque muitas pessoas usam esse termo desigrejado. E o que é igreja? Esse termo igreja. É uma comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado, ou seja, é uma comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado. Legal. Isso é uma igreja. E só que toda igreja, ela é composta de uma assembleia. E o que é assembleia? Na verdade, a assembleia ela é uma aglomeração, um ajuntamento de pessoas que se reúnem para tratar de um assunto definido. E isso é um conceito de igreja, no caso, né? Que nada mais é do que um ajuntamento de pessoas. Nas escrituras aparece também a palavra congregação. Esse termo congregação se refere a um grupo de pessoas reunidas para determinados propósitos ou atividade. E tem a sua origem etimológica na palavra grega eclésia, que significa literalmente chamada para fora ou chamados para fora. Isso é um conceito de eclésia. A assembleia, como já falei, é uma reunião de pessoas que têm um interesse em comum, com a finalidade de discutir, deliberar sobre temas determinados. E também é uma reunião onde as pessoas são convocadas. Agora, pois bem, quando nós falamos desse conceito desigrejados, nós precisamos entender alguns pontos desigrejados, até porque existem muitos desigrejados dentro da própria igreja. Então, quando nós falamos de igreja, a igreja é onde um grupo de pessoas se reúne para ter a comunhão, mostrar a comunhão para com os seus irmãos. Então, todos se reúnem ali naquele local para ter a comunhão com o seu irmão. Ou seja, cada um mostrando a comunhão com os seus irmãos ali. E isso é a finalidade da igreja, desse corpo, todo mundo no mesmo pensamento, todo mundo na mesma finalidade, no mesmo propósito. Ok. Agora a questão é, isso acontece realmente na prática? E por que eu falei que existe mais desigrejados hoje dentro da igreja do que fora da igreja? Porque as pessoas hoje precisam entender o seguinte, quando nós falamos de comunhão, essa comunhão com os irmãos, e a comunhão com Deus,
a comunhão com Deus, a comunhão com Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, ela independe de uma estrutura física. Isso não precisa nem folhear muito a Bíblia para ver isso, tá? Não precisa. Ela independe de uma estrutura física. Então a estrutura física, ela surge no cenário para esse ajuntamento, esse agrupamento de pessoas se reunirem para terem comunhão um com os outros, e cultuar ao Criador, cultuar a Trindade Santa, tá? Sim. Agora, a comunhão com Deus independe de uma estrutura física. Porque pense se a comunhão com Deus dependesse de uma estrutura física, porta para fora da igreja, todo mundo deixaria de ter comunhão com Deus. E, na verdade, voltamos num ponto dos desigrejados dentro da igreja. É muito comum você ver pessoas dentro da igreja que não conversam com o irmão, que não cumprimentam, que não dão a paz do Senhor, que não sentam perto, que não conversam com o líder, que não gosta do seu líder, que não frequenta o culto de determinado departamento. Tem pessoas que denigram o seu irmão estando dentro da igreja, difamam o seu irmão, critica o irmão. Então isso não é comunhão. Se é um lugar para ter comunhão, não pode ter esse tipo de atitude, esse tipo de ação, esse tipo de comportamento dentro dessa igreja. Não pode ter. Então esse local que chamamos como igreja, como assembleia, como ajuntamento de pessoas, agrupamento de pessoas, enfim, eles deveriam ser um lugar de comunhão com todos ali, já que todos ali fazem parte do mesmo corpo, que é Cristo. Mas não é assim. Não é assim. Então a comunhão com os irmãos, nesse lugar, independe da comunhão com Deus. É bem verdade que você já deve ter visto, ouvido falar, de um certo menino que falou com o pastor, com a mãe dele, que era para o pai morar, para eles morarem na igreja, porque dentro da igreja o pai era uma maravilha, mas fora da igreja era um demônio em pessoa. E na verdade existe exatamente pessoas assim. O fato de uma pessoa estar dentro da igreja não significa que ela tenha comunhão com Deus, tampouco comunhão. Até porque, se ela não consegue ter comunhão com o irmão que está ali do lado dela, que ela vê todo dia, assiste às dificuldades, dificilmente ela terá uma comunhão ímpar com aquilo que ela não vê. Então a comunhão das pessoas com Deus, ela independe de um lugar. Mas calma aí, antes que você fale. Mas pastor Silvio Dark, o senhor está defendendo que uma pessoa seja desigrejada? Não. Eu partilho do pensamento que toda pessoa precisa e deve ter um local para cultuar, um local para estar servindo a Deus. Agora, nada vai adiantar essa pessoa estar num lugar se ela não tem comunhão com seus irmãos, se ela não tem comunhão com o seu líder, se ela não tem comunhão com as pessoas que estão ali, se ela não está no mesmo pensamento, se ela é uma pessoa que ela está ali, mas ela critica, ela difama, ela fala mal, ela puxa o tapete dos seus irmãos, ela está no lugar errado. Ela está. E é por isso que eu digo, os desigrejados dentro da igreja. Agora, existem aquelas pessoas que, por se decepcionarem com o sistema religioso dos dias atuais, pelos muitos líderes que só querem usurpar, mas não dão assistência às suas ovelhas, os muitos líderes que mentem em cima nos púlpitos da igreja, os muitos líderes que só querem ter lucro, muitas pessoas que já se decepcionaram de uma forma ou outra com a igreja, não é com Cristo, com a igreja, elas procuraram se afastar. Elas não perderam a comunhão dela e nem deixaram a comunhão dela de lado, a comunhão com Deus, a comunhão com Cristo, a comunhão com o Espírito Santo. Mas elas se desvincularam dessa igreja.
física. Até porque, pensa comigo, você está num lugar onde todos se degradiam, sinceramente, pode ser qualquer lugar, menos igreja. Já deixou de ser igreja. Igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de adoração, é um lugar de todos estarem em comum acordo. É um lugar do amor fraternal entre os irmãos reinarem. Não pode ter separatismo, divisões, não pode ter. Se isso acontece, deixou de ser igreja. E aí uma pessoa pode deixar de não querer estar ali. É o direito dela. Ela vai estar num campo minado. Essa é a grande verdade. Então, quando nós falamos de desigrejados, nós precisamos primeiramente entender por que essa pessoa preferiu não estar nesse local. Por quê? O que levou ela? E aí tem muitas pessoas que falam, como eu vi no comentário, não, é porque não quer, não tem compromisso, é porque não quer dar dízimo, é porque não quer dar oferta, é porque isso, porque aquilo. Então tudo isso mostra o seguinte, que essa pessoa quer que a outra esteja ali por causa do dízimo, por causa da oferta. Esse é um cenário de hoje. Mas todos nós precisamos de estar num lugar, em um local, para cultuarmos e adorarmos a Deus. Mas que esse local seja realmente uma igreja, que esse local seja realmente um local acolhedor, que vai abraçar as pessoas, compreender as pessoas, cujos irmãos que ali estão vão se suportar, se amar em Cristo Jesus, aonde um local aonde um não queira prejudicar o outro, porque senão não vale a pena estar neste lugar. Não vale a pena estar em um ambiente que virou um campo de batalha, porque sinceramente nem Deus vai estar ali. Nem Deus vai estar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o conceito de desengrejado. E falando dentro disso, uma pergunta que surgiu dentro do comentário que a gente conversando, qual era a igreja de Jesus? A gente não vê um conceito de Jesus defendendo uma igreja. Até porque os cultos de Jesus eram feitos nos montes, nas planícies, na casa de um, na casa de outro. Em Lucas capítulo de número 18, se não falha a memória, a passagem que Jesus pega um pergaminho e lê as escrituras de Isaías, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu a pregoar as boas novas aos quebrantados de coração. Então esse era o cenário de Jesus. Esse é o cenário de Jesus. Então o lugar que você se reunir, o lugar que você se agrupar com um grupo de pessoas ali para adorar a Deus, pode ter certeza, Deus fará-se presente. Desde que esse lugar seja um lugar de comunhão primeiramente com os irmãos, e não um lugar de separatismo, de divisão. E é por isso que muitas pessoas hoje estão decepcionadas, frustradas com a igreja e preferem se desvincular da igreja, mas não se desvincular de Cristo. Se desvincular da igreja, estrutura física, mas não se desvincular de Cristo. Mas volto a dizer, se isso acontecer, é interessante que possamos também procurar um lugar acolhedor. E graças a Deus que hoje nós temos várias igrejas, inúmeras igrejas, e com certeza nós vamos encontrar uma igreja. Não vamos encontrar a igreja perfeita, porque ela não existe, mas com certeza vamos encontrar uma igreja que podemos dizer: aqui é um lugar que eu posso adorar e suportavelmente me estabelecer como um corpo de Cristo e como uma igreja do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa iluminar sempre o teu caminho, tá? E que Deus abençoe a tua casa, a tua família de uma forma poderosa. E lembre-se, pode se desvincular de qualquer coisa, menos desse de Cristo.
Mas se há a possibilidade de estar num lugar junto com os irmãos para sentir aquele calor fraternal, não desperdice isso. Faça parte dessa comunidade. Deus te abençoe. Beijo grande no teu coração.